eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os tipos de degradês, cara. Tipos de degradês que existem, como é que a gente deve entender eles, principalmente quando é que eu devo usar um, quando é que eu devo usar outro. Ter essa compreensão um pouquinho mais acentuada sobre os tipos de degradê. Mas não tem como, presta atenção, não tem como eu entrar nesse assunto sem te fazer uma pergunta que pra mim é fundamental. Que tipo de barbeiro que tu queres ser? Tu quer ser o barbeiro que faz sempre a mesma coisa? Ou tu queres ser o barbeiro que consegue se adaptar, consegue trazer resultados diferentes para cada tipo de cliente, consegue trazer o melhor corte para o seu cliente, consegue trazer individualidade para o seu cliente? O que acontece é que todos os tipos de degradês que eu vou te mostrar aqui, é muito normal as pessoas fazerem só um tipo de degradê para todos os clientes. O barbeiro tem o costume de aprender somente um e aplicar o mesmo degradê para todo mundo. O que acontece é que quando a gente tem esse movimento de todo mundo tá fazendo a mesma coisa, a gente acaba lutando pelo mesmo tipo de cliente. E hoje a gente tem uma demanda que é meio estranha pra gente, meio estranha pros barbeiros. A gente começa a ver o movimento de alguns clientes saindo das barbearias e voltando para salão de beleza. E essa é uma crítica que a gente não deve fazer aos nossos clientes. Essa é uma autocrítica que nós devemos fazer. Por que a gente está perdendo cliente para salão? E eu tenho essa resposta tranquila, até porque é isso que os clientes relatam também, é isso que eu percebo e eu tenho 100% de certeza que é isso. Porque nós estamos acostumados a ser barbeiros que fazem só um tipo de corte, só um tipo de trabalho. E por que eu sou um barbeiro que eu faço só um tipo de corte, só um tipo de trabalho? Porque eu não entendo com profundidade o que eu estou fazendo. Eu descobri algo que deu certo e eu continuo fazendo sempre o mesmo. Eu tenho que olhar para o teu Instagram, eu tenho que olhar para as tuas redes sociais e eu tenho que ter a sensação de, caramba, parece que tem 10 barbeiros diferentes cortando o cabelo. Por quê? Porque eu tenho que ver, eu tenho que perceber que tu é capaz de ser um barbeiro que consegue trazer o corte individual para cada cliente. Eu vou fazer esse degradê para ti, não porque eu quero, porque esse é o melhor degradê para ti. Eu vou fazer esse outro degradê aqui, porque esse é o degradê para ti. Esse é o degradê perfeito pro teu corte de cabelo. Então, quando tu começar a quebrar isso dentro da tua cabeça, quando tu começar a trazer individualidade, cara, tu vai ser uma grande referência na tua região. Não se prendam somente a um tipo de cabelo, a um tipo de degradê. Analisem e enxerguem. Legal, esse degradê é para esse meu cliente. E aí, cara, vai ter gente fora da tua barbearia esperando para entrar porque tu não tá dando conta. Legal? Então, por isso que quando eu vou ensinar, eu não te dou uma fórmula pronta. Ó, segue isso, isso, isso e aquilo. Por isso que eu sou tão crítico a sequências de pente. Por isso que eu sou tão crítico a movimento C. Porque isso traz só um tipo de corte. E barbeiro, tu tem que começar a ser inteligente. Tu quer crescer nesse universo, tu tem que entender o que tu estás fazendo. Beleza? Por isso que tu nunca mais vai me ver eu falando aqui que, ó, tem que ser assim porque é assim. Faz esse movimento porque tem que ser assim esse movimento. Eu vou te dizer, se tu fizer assim, vai acontecer isso. Se tu fizer da outra forma, vai acontecer isso, ou isso, ou isso, ou isso. A escolha é tua. Que resultado que tu queres? E aí tu entrega pro teu cliente. Isso é chegar no outro nível. Eu posso dizer tranquilamente com vocês, tranquilamente para vocês. O barbeiro que chegar nesse nível de conseguir trazer essa individualidade, ele é um barbeiro que rapidamente se destaca. A gente começa a ter esse movimento dentro do mundo da barbearia. Tá todo mundo de saco cheio de ver só o mesmo tipo de corte, só o mesmo tipo de degradê. Tá todo mundo de saco cheio de ninguém ensinar de verdade o que tu tens que fazer. De tu ficar olhando, pegar uma sequência, tentar copiar e não dar certo. De tu pedir uma dica e a pessoa falar, ó, só é ir lá e faz, sem entender por trás o que está acontecendo. Aqui, meus amigos, tu quer chegar no outro nível, tu tens que entender. E aí a gente vai junto conquistar esse Brasilzão aí. E quem sabe, quem quiser ir para fora do país, também consiga. Beleza? Show de bola? Dito isso, galera, dito isso, vamos lá. Cara, eu prezo muito por conseguir construir essa individualidade, sabe? Eu prezo muito. Eu acho que o barbeiro que consegue criar isso, ele é um barbeiro muito diferente. É um barbeiro que vai ter fila de cliente pedindo para cortar o cabelo, vai ter outros barbeiros pedindo, cara, me ensina como é que tu faz esse degradê, como é que tu faz aquele outro degradê, me ensina como é que tu consegue fazer tantos degradês diferentes e acertar todos esses. Vai ter gente entrando em contato contigo no teu Facebook, no teu Instagram, pedindo, tá? Como é que tu sabe isso, Felipe? Porque aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com outras pessoas. Beleza? Bora lá! Quais são os tipos
de degradês que nós temos. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de degradê, independente do tipo que a gente for fazer, a gente sempre tem um probleminha. Eu preciso matar esse probleminha antes de te explicar os tipos, para que quando tu for fazer cada um deles, tu acabe não tendo esse problema na hora de executar. Que é, como é que eu faço para deixar os dois lados iguais? Porque às vezes tu vai fazer um degradê e o degradê ele fica de uma maneira de um lado e do outro lado ele fica de outra maneira. Sempre que tu for fazer um degradê, o que vai determinar de fato o tipo de degradê vai ser a zero. A zero vai determinar. É ela que determina o tipo de degradê. Então tu precisa garantir que os dois lados tenho exatamente a mesma altura na zero. Se tiver uma pequena diferença, eu posso ter de um lado um tipo de degradê e do outro o outro tipo de degradê. E quando isso acontece, eu tenho degradês diferentes de um lado e do outro. Às vezes, um lado fica mais escuro que o outro. E isso acontece porque tu está fazendo degradês diferentes no mesmo cliente. E para não correr esse risco aqui, eu preciso que a zero seja perfeitamente passada. Então, sempre que tu for fazer uma marcação na zero, tu definiu o tipo de degradê, que eu já vou mostrar quais são. É esse tipo de degradê que eu vou fazer? Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu separo o cabelo. Eu vou ter o lado esquerdo e eu vou ter o lado direito. Tu vai fazer isso daqui. Deixa eu pegar uma maquininha, né? Vamos lá. Tu vai fazer isso daqui, ó. Tu vai marcar com a zero, tu vai escolher, de acordo com o tipo de degradê que tu vai fazer. Tu vai marcar com a zero. Marcou. Tu vai criar a marcação. Não vou explicar aqui sobre a marcação de fato. Em outro momento eu explico como fazer a marcação certinho, tá? Mas só pra gente entender aqui uma dica, ó. Então tu vai ver, vai fazer essa marcação e tu vai fazer ela até a metade. Então tu veio, marcou e tu vais vir até a metade. Veio e trouxe até a metade. Depois que tu trouxe até a metade da parte de trás, tu vais começar pelo outro lado. E quando tu for começar pelo outro lado, tu vais fazer isso daqui, ó. Tu vais colocar o teu dedo na linha onde tu marcou, e tu vais colocar o teu dedo no outro lado e tu vais olhar no espelho. Pum, aqui, ó. Determinou a altura? Beleza. Tu vais garantir que os dois lados vão ficar absolutamente iguais. E aí tu vais tirar o dedo, vais olhar, beleza. Era aqui? Claro. E aí tu vai lá e marca. E aí tu vai acertar os dois lados e depois tu só vai precisar juntar com a parte de trás. Então, primeiro determina um lado, vai até a metade, bota o dedo no outro lado, determinou exatamente a altura, marcou, juntou os dois lados e fechou. É assim que a gente faz para não cometer nenhum erro e não ficar com, sei lá, um lado mais baixo, o outro lado um pouquinho mais alto. Felipe, eu posso utilizar a orelha como marcação, eu posso utilizar a ponta da sobrancelha como marcação, a ponta do acabamento como marcação, uma linha do nariz como marcação? Não. Por que tu não pode? Porque o nosso lado direito, o lado direito de todo cliente teu, de todo mundo, ele é diferente de um lado para o outro. Então, às vezes, a orelha é um pouquinho mais para baixo, às vezes uma sobrancelha é diferente da outra, às vezes não, sempre, né? Então, é muito raro ter alguém que é perfeitamente simétrico, tá? É muito raro. Então, a não ser que tu atenda o Brad Pitt, aí beleza. Mas se não for o Brad Pitt, cara, vai ser diferente de um lado para o outro, legal? Então, não utiliza partes do rosto como referência na hora que tu for marcar, senão vai dar problema. Utiliza a própria marcação em si. Começou a marcação? Legal. Botou o dedo, fez a marcação do outro lado, elas vão ficar exatamente iguais. Legal? Tudo certo? Vamos lá. Agora a gente vai para os tipos de degradê. Quais são os tipos? Quais os tipos de degradês? Legal? Eu vou apontar todos aqui para vocês. E aí depois eu vou explicando cada um, legal? A gente vai ter, primeiro, low fade, que é um degradê baixo. A gente vai ter um mid fade, que é um degradê médio. A gente vai ter um high fade, que é um degradê alto, legal? Então, essas palavrinhas aqui, ó, na frente, elas determinam a altura da zero, legal? Então, o low fade é quando eu tenho a zero lá embaixo. O mid fade é quando eu marco com a zero na metade. O high fade é quando eu marco com a zero lá em cima. Lembra aqui, ó, que eu falei na página anterior? A zero determina o tipo de degradê. Legal? Perfeito? Então, esses são os básicos. A gente vai ter outros tipos de degradê. Quais? Vamos lá. A gente vai ter skin fade, que é o navalhado. É o navalhado. Legal?
Skin é pele, é quando ele é na pele mesmo, tá? Então ele pode ser tanto o navalhado, quanto pode ser naquelas maquininhas shaver, tá? Aquelas maquininhas que raspam bastante. Ele só precisa ser na pele. É quando o cabelo ele tem menos de 0,5 milímetros, mais ou menos, tá? Quando a pele realmente aparece. E aí, o skin fade, ele pode ter uma variação dentro desses daqui. Como assim? Ele pode ser isso daqui, ó. Skin, mid, fade. Skin, eu sei que é o navalhado. Mid, eu sei que ele tá na metade. E aí eu posso ter todas as outras variações. Um skin, low, fade. Que seria um degradê na navalha, mas ele um pouquinho mais baixo. Beleza? Fade significa degradê. Boa pergunta, tá? O fade é degradê em inglês. Aí fica degradê, né? Ele é assim, ó. Degradê baixo. Degradê médio. Degradê alto. Degradê navalhado na pele, tá? Degradê médio na pele, degradê baixo na pele, um navalhado baixo, navalhado médio, e a gente também pode ter um navalhado alto. Legal? Então olha só, o que cada um quer dizer. Esse daqui quer dizer aonde ele vai estar, se a zero é no meio, embaixo ou na metade. Aqui é até onde eu vou, no caso até a pele. Legal? E a gente vai ter um outro. Quais são as outras variações? Variações do degradê. A gente vai ter o taper. O taper é quando eu faço um acabamento só em algumas partes do cabelo. Por exemplo, quando eu faço um acabamento só na costeleta. Quando eu faço um acabamento só na nuca. Esse é o taper. Quando eu faço ele em pontos específicos. Vamos lá. Para quem assiste basquete, tá? Para quem assiste basquete, jogador de basquete usa bastante esse corte, tá? Bastante. Ó, por exemplo, quando eu uso aqui ó, um taper, é só um acabamento como se tivesse um acabamento só nessa parte aqui, ó. Ó, só aqui, ó. Só nessa parte. Ou nessa parte de trás, ó. Tá? Só nessa parte aqui, ó. E aí o cabelo tá, por exemplo, passei um pente 3 no cabelo todo, mas eu quero dar só um detalhezinho, eu posso fazer um detalhezinho só aqui, ó. Nessa parte aqui. Legal? Show de bola. E aí, dentro desse taper, eu posso ter uma variação. Eu posso ter isso daqui, por exemplo, ó, um low taper fade. Tranquilo? Assim como eu posso ter um skin mid taper fade. Dá para identificar? Navalha, na metade, a região. Skin mid taper fade. Legal? Essa é uma variação. E a gente também tem uma outra variação que a gente pode chamar ela de, vou até dar de hard fade, e algumas pessoas também chamam de dark fade. O que seria o hard fade ou o dark fade? É quando eu tenho uma transição bem rápida. Tipo assim, eu venho do claro para o escuro muito rápido. É aquele degradê que ele parece ser marcado. E esses degradês que parecem ser marcados, eles são degradês que são um pouquinho mais agressivos. Tá? Sabe o degradê que tu olha assim, que veio do claro pro escuro, boom, muito rápido? Esse é o hard fade, ou o dark fade. Porque normalmente quando a gente faz um degradê, ele vai fazendo a transição bem suave. E aí ele some. Esse daqui é um degradê de pá, transição rápida, transição rápida. E aí eu posso ter um skin, mid, hard fade. Dá para pegar todos aqui? Na navalha, média, o tipo de degradê. Eu posso ter até, se quiser entrar na loucura, eu posso fazer isso aqui, ó. Skin, high, hard, taper, fade. Rapaz, gigante, né? Nada mais é do que isso daqui, um taper fade na navalha, bem com a transição bem rápida, tá? E alto, no caso. Tem no basquete, cara, não sei se todo mundo assiste, quem é que assiste NBA aqui, mas na NBA tem bastante gente com esse corte aqui, tá? Com essas nomenclaturas. Então, o que eu sei? Que foi usado navalha, que ele é alto, que a transição é rápida e que ele foi feito na costeleta ou na nuca. Legal? Tudo certo em relação a isso? Maravilha. Vamos discutir cada um agora, tá? Cada um, os básicos. Porque daí tu entendendo essa discussão que eu vou trazer nos básicos, tu vai conseguir pegar o restante, tá? Então a gente vai começar aqui com low fade. Ah, Felipe, por que inglês? Cara, todo mundo usa inglês, no mundo inteiro usa inglês. Então, eu boto inglês em português, porque, né, se eu explicar só o português, de repente tu queres ir para outro lugar do mundo, ou de repente tu vais fazer algum outro curso e tal, e falam isso daqui, tu, o que é isso daqui? Então, eu já boto os dois para ficar claro para vocês, tá bom? Características desse low fade e o que a gente tem que entender sobre ele. Ó, olha só, o low fade, ele tem a zero bem baixa. Não no tamanho, né? Na localização, bem baixa, deixa eu botar aqui a localização dela, aonde tu vais colocar ela no crânio. Dá para entender, né? A localização, certo? Então, eu vou ter uma zero
bem lá embaixo. Eu vou botar a 0 lá embaixo. O que que isso faz? Isso faz com que eu tenha um espaço para trabalhar bem grande. Porque se a minha 0 está aqui embaixo e eu tenho todo esse espaço, eu tenho praticamente toda a lateral para trabalhar. Então isso daqui me permite que eu tenha vários tons de cabelo. A minha transição, ela é super lenta, certo? Então eu tenho a transição que vem bem aos pouquinhos. Tem que tomar cuidado aqui, especialmente no low fade, no espaçamento que tu dá em cada um. A gente tem muito costume de utilizar um dedo. O problema é que se eu utilizo um dedo aqui no low fade, às vezes um dedo pode ser demais, eu não consiga todas as transições. Pode ser que a 0 e a 0 alta com um dedo já ocupe espaço demais. Então, por exemplo, se eu pego uma criança, tá? Peguei uma criança que ela tem um espaçamento bem pequeno na lateral. Se tem um espaçamento bem pequeno na lateral e eu utilizo um dedo, eu posso acabar subindo demais. E aí eu estrago todo o low fade. Então o low fade ele tem essa característica, tá? De a 0 bem baixo, ser uma transição super lenta. Beleza? Já o mid fade, eu vou com a 0 na meio. E aqui eu já tenho uma transição que ela é um pouquinho mais rápida, né? Ela não chega a ser tão rápida assim, porque eu tenho um espaço um pouquinho maior para trabalhar. Eu tenho um pouquinho mais de espaço, não tanto quanto o low fade. O low fade eu tenho um pouquinho mais aqui, ó. E aí, o high fade eu tenho ainda menos, né? Ele seria mais ou menos aqui. Então a transição naturalmente de um high fade, ela acontece mais rápido. O que acontece no high fade é que se eu não der espaço suficiente, eu sempre vou tender a fazer um degradê um pouco mais marcado. Então tem que tomar cuidado aqui, ó, quando for fazer o high fade, tá? High fade ele requer um pouquinho mais de atenção, beleza? Certo. Mas o que esses 3 degradês, eles significam pra gente? Como é que eu devo escolher? Qual degradê que eu devo escolher? Qual degradê que eu devo escolher? Legal? Vamos lá. Cada tipo de degradê, ele vai ter um nível de agressividade. Quanto mais agressivo for o meu degradê, eu tenho que identificar se é para esse cliente ou se não é para esse cliente. O que vai determinar o nível de agressividade? Primeira coisa, a 0. A 0 determina o nível de agressividade. Quanto mais para baixo a minha 0 tá, menos agressivo o meu degradê é. Então, o low fade é um degradê que não é tão agressivo. O high fade é um degradê que ele já é bem agressivo. Então, quando eu vou escolher para o meu cliente onde é que ele vai colocar 0, eu não vou perguntar para ele, e aí, que tipo de degradê que tu quer? Tu quer um high, tu quer um mid, tu quer um low? Porque ele não vai saber responder, a não ser que ele seja barbeiro e que ele conheça. Então, o cliente ele não tem esse poder de decisão. É tu que tem que escolher para ele. E é tu que muitas vezes vai dar sugestão para ele. E como é que eu dou essa sugestão? De acordo com o nível de agressividade. Tu vai se perguntar algumas perguntas básicas. Tu já fez degradê alguma vez? Tu gosta de degradê? Tu podes me mostrar alguma foto de degradê que tu viu, que tu gostou? Legal, nessa foto aqui, o que tu gosta nesse degradê? Muitas vezes ele vai olhar e vai falar, caramba, eu acho muito bonito esse degradê, mas eu achei que está muito zerado. Eu acho que não vai ficar bom para mim. Opa, legal. Então eu já não posso ir para um mid. Eu vou ter que ir para um low fade. Então a 0, ela vai determinar a agressividade, certo? Outras coisas que determinam a agressividade, que aumentam a agressividade. A navalha. Se eu faço um mid fade ou se eu faço um skin mid fade, um mid fade na navalha, aqui eu tenho mais agressividade. Será que dá para o meu cliente? Legal? Outra coisa que determina muito também a agressividade é a transição de cor. O hard fade, que é aquele degradê que ele vem do claro para o escuro muito rápido, ele tende a ser mais agressivo também, mais agressivo. Então, se chega um cliente que tu vê que dentro do estilo dele todo, ele é um cara que é irreverente, ele é um cara que gosta de coisas diferentes, é um cara que está sempre buscando cortes diferentes, tu podes fazer, por exemplo, um hard fade na navalha e alto, extremamente agressivo. Um degradê que está lá em cima, tu trabalhou, tirou muito na navalha, ele tem a transição super rápida, extremamente agressivo. Se vem um cliente pela primeira vez e ele ainda está em dúvida se ele vai fazer um degradê ou não, onde é que eu vou? Eu vou tranquilamente aqui. Assim como eu também posso escolher, ao invés de fazer na 0, fazer no pente 1. Também é uma escolha. Um tipo de degradê que traz um pouco mais de suavidade e que pode ser uma boa escolha para tu definir para o teu cliente, para ele fazer uma transição até ele chegar no degradê, é ele fazer um taper, principalmente na nuca. Por quê? Porque na nuca o cara não vai estar olhando toda hora. Tu pode mostrar para ele, ó, é assim que ficou, e a chance de ele gostar é muito grande, tá? O taper na nuca, para ser uma transição daquele cara que está em dúvida se ele vai fazer um degradê ou não, tu pode sugerir para ele, porque vai ter bastante cliente que vai chegar.
Pô, Felipe, eu gostaria de fazer um degradê, cara, mas eu nunca fiz na minha vida, eu tenho um pouco de medo e tal, eu não sei como que o meu cabelo vai ficar com um degradê. E aí tu pode mostrar algumas fotos para ele. Se tu sentir que ele ainda ficou em dúvida, abandona o low fade. E aí mostra, cara, a gente poderia fazer só para tu sentir, para ver se tu vais gostar, um degradê na nuca, porque se tu não curtir, pelo menos tá na nuca, tu não vai ficar olhando toda hora, mas eu te garanto que tu vais curtir. E aí tu faz na nuca, vai ser a primeira experiência dele na hora de fazer um degradê. E aí ele vai olhar, caramba, gostei ou não gostei. Ou vou ficar só no taper mesmo. Isso aqui é uma boa escolha, tá? Essa variação do taper aqui, ela é muito legal num corte social, principalmente no corte social do cliente que ele tem o cabelo falhado. Sabe o cabelo falhado lá atrás? Tu vai tentar fazer o acabamento e o acabamento não fica legal, tu pode pegar e fazer um taper fade, que aí tu tira aquela falha dele e dá um estilo diferente. Se tu for fazer isso, aponta para ele, tá? Sabe uma estratégia bem legal para utilizar o taper fade para fidelizar cliente, para deixar ele perfeitinho, um cabelo bem bacana? Faz o seguinte, faz um corte todo do cara, chegou um cara para fazer um corte social contigo. Faz o corte todo do cara, faz o acabamento e tudo. Aí tu terminou o corte, tu vai mostrar para ele e mostra. E o cara vai falar, pô, legal, ficou bom, o acabamento, tudo certo. Aí tu mostra de novo, mas só que agora com mais um pouco de atenção. E tu mostra, cara, tá vendo essa marquinha aqui, ó? Tá vendo essa falhinha aqui, ó? Tu já percebeu que o teu cabelo é falhado ali? Daí o cara vai olhar, caramba, nunca percebi. E aí tu vai falar, cara, seguinte, eu tenho duas opções aqui. Eu posso fazer o acabamento subir um pouquinho mais. Problema, se eu subir um pouquinho mais, tu vai ficar com muito pescoço. E vai ficar com pouco cabelo. Eu não indico. O que a gente poderia fazer aqui é um taper fade, que é um leve degradê na parte de trás. A gente vai matar essa falha no acabamento, vai dar um estilo diferente que tu vai curtir. É uma maneira de estilizar o corte social através do degradê. Essa é uma boa opção, tá? Utilizo bastante para conseguir fidelizar, beleza? Tranquilo em relação a isso? E a gente vai ter outros tipos de degradês também, tem outras variações. A gente tem moicano, tem V, tem bastante coisa, mas basicamente são esses degradês aqui que eu apresentei para ti, os tipos de degradês. O que é o mais importante de tudo que eu te mostrei aqui? É saber escolher o tipo de degradê que tu vais entregar. Que tipo de degradê que eu vou entregar? Que tipo de agressividade que eu vou entregar? Como é que eu vou acertar exatamente o tipo de degradê para o meu cliente? Às vezes é um low, às vezes é um mid, às vezes é um high, às vezes é um navalhado, às vezes é só um taper. Então, entender o nível de agressividade de cada degradê faz com que tu tome a decisão certa na hora de fazer o degradê para o teu cliente. Isso é extremamente importante. Beleza, galera? Show? Fácil, tranquilo de aprender, importante para aprender e faz muita diferença. Legal?